Olá pessoal, bom dia para todos. Agora essa é a terceira parte aí, né, da nossa aula assíncrona. E nela eu vou propor um exercício para vocês, de forma que a gente consiga estabelecer, né, o custo de basicamente três perfis de instalação fotovoltaica, tá? Vamos começar aqui. A primeira parte, né, a gente vai definir o perfil de consumo, que ele vai estar ligado aqui com os tipos de dispositivos que nós vamos usar. Então eu listei aqui como exemplo dispositivos que consomem até 600 watts-hora, o que daria para usar com um inversor de baixa potência. Então a gente tem aqui o liquidificador, a batedeira, espremedor de frutas, mixer, processador, tem mais, né, etc. Né? Para a gente saber qual é o consumo, todo o aparelho possui uma placa onde tem os dados do aparelho, número de série, etc. E tem a potência que o aparelho drena. Tá? Então, aqui a gente tem um perfil de baixo consumo. No entanto, existem dispositivos que exigem uma potência maior para poderem acionar, né? Como os micro-ondas, geladeira, freezer. Já em outros ambientes, como sala, dormitório, a gente tem aí, os dispositivos normalmente possuem menor drenagem de potência, né? Então, televisores, dependendo do modelo, estão entre 100, 200, 300 watts. Computadores, só para ter noção, né? A fonte do computador tem 19 volts por 3 amperes, vai dar menos de 60 watts. Os carregadores de celular, possuem cerca de 10 watts, que é 2 amperes por 5 volts, né, de saída, então dá 10 watts. O modem de internet, normalmente a fonte, ela tem, do modem, né, vai ter cerca de 1 ampere no máximo por 5 ou 12 volts, então ele não passa de 12 watts, né? Os ventiladores estão na ordem de 100 a 300 watts no máximo, circuladores de ar também estão na mesma proporção. Há aparelhos, né, que a gente chama aparelhos de som, aparelhos para reprodução sonora, que possuem toca-CDs, etc., eles não consomem muito, tá? Quando eles possuem baixa potência, né? Quando você tem amplificadores de grande potência, aí a situação depende do amplificador. Mas, via de regra, eles não passam de 200 watts hora. E os videogames, né? Também são computadores, quer dizer, eles têm até um consumo elevado pelo tamanho, mas também eles não drenam muita potência de energia. Eles atingem um consumo de cerca de 100, 150, 200 watts, dependendo do console. Agora, a lavanderia, ela é realmente um problema para quando a gente tem as nossas soluções, né, de autossuficiência energética, porque os equipamentos eles drenam muita corrente, né? Então as lavadoras de roupa, que tem vários modelos, quando elas acionam o motor, elas possuem uma drenagem de corrente muito alta, né? Então, assim, para equipamentos de lavanderia, o ideal é que usássemos inversores de 5 kW, kilovolt ampere, né? É muita coisa. Esse tipo de equipamento com essa potência fica bastante caro, né? Atualmente a gente tem assim o valor de cada kilovolt ampere num inversor está na ordem de R$ 1.000 para cada quilovolt ampere. Então, um inversor de 5 kV ampere vai gastar aí cerca de R$ 5.000, né? Bom, e aí assim, então, para as nossas instalações fotovoltaicas,
Eu vou aqui propor para vocês fazerem um orçamento para esses 3 perfis, tá? No caso, aqui eu já listei os itens que teríamos para esses perfis. É lógico que podemos ter variações, né? Mas basicamente isso já daria conta, né, dessas demandas. Então, para baixa potência, ou seja, aquele a primeira lista de equipamentos que eu coloquei para vocês, né, de cozinha e de sala, né, de quarto. Com esse perfil daria para abastecer esses aparelhos, tá? Então a gente teria aí o de baixa potência, 2 baterias, aqui está errado, espera um pouquinho. Seriam 2 baterias de 12 volts por 110 amperes, 2 placas fotovoltaicas de 330 watts, um controlador de carga, um inversor de tensão de 24 volts por 127 volts com 1 kVA de potência. Vamos até corrigir isso aqui. Então, o de baixa potência é 2 baterias, 2 placas, perfeito. Já o de média potência, né? Isso aqui, peraí, baixa potência, 2. Aqui que ficou errado. De média potência, 4. Tá, perfeito. Então, retomando. Vai lá. De baixa potência, então, 2 baterias de 12 volts por 110 amperes ou 115 amperes, 2 placas fotovoltaicas de 330 watts, um controlador de carga e um inversor de tensão de 24 volts por 127 volts e que tenha 1 kVA de potência. Tá? Então, vocês fazem esse orçamento, né? E aí você vai ter uma noção do quanto custa esse equipamento. Tá? O de média potência, nós teríamos, então, no lugar de 2 baterias, 4 baterias de 12 volts por 110 amperes. Isso faz, pessoal, que o nosso sistema tenha uma autonomia maior, né, por conta dos equipamentos que vão drenar a sua corrente, tá? Se for só 2 baterias, ele não vai dar conta, né? Até porque tem um outro conceito que a gente tem que ver, que é a drenagem da corrente naquele determinado momento. Então, quanto maior a drenagem da corrente, mais baterias eu tenho que ter para dar conta daquela drenagem, porque a descarga da bateria ela tem um tempo para ocorrer, né? Então, você tem aqui as 4 baterias, um inversor de tensão de 24 volts por 127 volts, só que ao invés de ser 1 kVA, 3 kVA. Tá? 4 placas fotovoltaicas de 330 watts e um controlador de carga. Também é para fazer esse orçamento. Interessante observar que esse perfil ele conseguiria acionar todos aqueles equipamentos de baixa potência que a gente listou, mais a geladeira. Tá? Talvez o micro-ondas, dependendo do modelo do micro-ondas. Né? Agora, essa terceira e última, ela consegue acionar, aí vai acionar tudo. Aciona micro-ondas, aciona os dispositivos de lavanderia, né? Só nenhum desses aciona ar-condicionado, viu, gente? Para ar-condicionado a gente teria que ter um banco de baterias bem maior, talvez com 16 baterias. O inversor até daria conta, só que talvez, né, teríamos que ter um inversor só para o sistema do ar-condicionado, né? E teríamos que ter também um número de placas fotovoltaicas maior, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas as placas fotovoltaicas estão acompanhando o número de baterias. Não adianta aumentar o meu banco de baterias se eu não tiver captação de energia na mesma proporção, né? Então a gente aumenta o número de placas conforme o número de baterias, tá? E aí você tem o controlador de carga também para essa função, beleza? Então observem que tudo que quando a gente aumenta as dimensões do nosso projeto, os custos também aumentam e nem sempre são lineares. Às vezes ele aumenta um pouquinho acima da proporção linear, tá?
dependendo do equipamento que está disponível no mercado, né? Bom, então é isso, tá? É para fazer os 3 orçamentos, conforme esses 3 perfis que eu coloquei aqui. E aí, a gente tem uma proposta que eu vou colocar aqui para vocês como desafio, tá? E também é legal fazer o orçamento desse. Então, um sistema de muito baixo custo, onde seria possível a montagem com uma bateria de no-break de 12 volts por 7 amperes, uma placa de 100 watts, um controlador de carga que dá para a gente fazer em casa de forma artesanal, usando um transistor e resistor. Aqui eu vou colocar um preço referencial de R$15, tá? Os controladores que a gente encontra no Mercado Livre estão a partir de 100, 88, 90, R$100, né? Mas para a gente deixar um projeto muito barato, tá? Eu coloquei aqui esse perfil aqui com esse circuito, né? Bom, o que eu vou conseguir de energia acumulada, tá? Então, 12 volts por 7 amperes vai me dar cerca de 90, 70 e, peraí, dá uns 80 watts, né? 7 vezes dá 84 watts acumulados, tá? Não é muita coisa, né? Então, essa placa de 100 watts, ela consegue acumular a potência armazenada em 1 hora, tá? O que a gente poderia fazer, por exemplo? Daria para armazenar e obter a energia durante o dia, né? E alimentar, por exemplo, computadores, alimentar um carregador de celular e outros aparelhos pequenos, por exemplo, um modem de internet, né? E para a noite ele iluminar com LEDs um pequeno lugar. Eu poderia fazer um chalé, por exemplo, mínimo, né? Onde a gente teria esse sistema alimentando, tá? É lógico que a gente não tem inversor, não sei se vocês estão vendo aqui. Então não vai dar para usar, por exemplo, um liquidificador, uma batedeira, né? Enfim, então aí é para outro conceito, isso é para estimular vocês para pensar, bom, um dispositivo desse, de muito baixa potência, o que eu consigo aproveitar de energia? E isso está dentro, pessoal, do nosso conceito de otimização energética, que na verdade, tá, quando a gente fala de captação de energias renováveis, é aquilo que a gente vem discutindo a todo momento. Como usar bem a energia que a gente está recebendo, né? E de forma que eu diminuo o custo de implantação e tudo mais. Muito bem. Aqui eu vou também, além dos 3 orçamentos, né, que a gente viu lá, dá para gerar mais 3 orçamentos com uma variação, tá? Então, se vocês considerarem a inserção de uma turbina eólica, né? E aí a gente vai ter, tá, em todos os 3 orçamentos, aí a gente vai ter 6 orçamentos, sendo que 3 são exclusivamente fotovoltaicos e 3 são híbridos, onde eu vou ter fotovoltaico e eólico, né? E aí eu vou pedir para vocês considerarem a taxa de retorno desse investimento. Como é que a gente faz isso? Você vai ver quanto que se produz por mês em cada um desses perfis, em watts, né? Tá? Qual é a capacidade máxima de produção de energia bruta, né? E você, no caso, quando for fazer o cálculo do híbrido, você pode colocar, só para a gente ter um termo de comparação, né? O valor em watts do captador. Ele tem 400 watts, aí você coloca o valor médio, 400 watts rodando 24 horas, certo? E aí o valor médio vai dar 4.800 watts, né? Porque são 24 horas vezes 200, dá 4.800 watts dia, tá?
Se você calcular toda a energia obtida em watts, você vai descobrir um total por mês. Vamos dizer que deu 100 watts por mês. Aí fica fácil. Você pega a tua conta de luz e vê quanto você paga a tua conta e qual é o custo do watt que você está pagando, né? Por exemplo, uma conta de 120 reais equivale a 50, 60, 100 watts consumidos, tá? Assim, eu coloco como termo de comparação o valor aproximado de R$ 1 para cada quilowatt, né? Não está exatamente isso, mas a gente pode considerar. Então, se você consegue acumular, vamos dizer, 100 quilowatts mês, você economizou R$ 100 por mês, tá? E aí, com base na economia obtida, convertendo isso em valor financeiro, você vai descobrir qual é a taxa de retorno do seu investimento. Por exemplo, você gastou R$ 10.000 no teu sistema de energia fotovoltaica, né? R$ 10.000, sendo que você tem um retorno de R$ 100 por mês. Isso vai te dar, então, por ano, um retorno de R$ 1.200. Quer dizer, a taxa de retorno é de 10 anos, né? O teu retorno vai ser cerca de 10 anos depois do investimento feito. Tá? É óbvio que eu coloquei aqui esses valores hipotéticos. Na verdade, o nosso retorno, um investimento como esse, gira em torno de 15 a 24, 36 meses no máximo, né? Então, mas assim, a gente só vai saber fazendo a conta, tá? Então é isso. Já para vocês obterem os valores dos objetos, né, para serem comprados, tá? A lista que eu dei para vocês, vocês podem entrar em lojas como, por exemplo, a Neo Solar, ou então procurar os itens no Mercado Livre, tá? Para mim serve. É só como um elemento de referência. Vale a pena verificar os valores em vários fornecedores, tá? Eu citei a Neo Solar, é só procurar neosolar.com.br, porque, assim, para as instalações que eu andei fazendo, foi o melhor custo-benefício, inclusive frete, né? Então, de repente, se vocês forem fazer o orçamento, você já tem uma ideia de viabilidade e se houver uma necessidade direta de construir algo, você já tem até um bom fornecedor, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês, então, gerarem esses orçamentos com base nesses perfis. E aí isso coaduna de alguma forma com outro projeto, né? Da segunda parte, que é o desenho do sistema elétrico, tá? Então agora a gente consegue desenhar qual é o sistema elétrico da minha residência, minha pequena residência, e o sistema de fornecimento de energia para essa residência, tá? E a gente já tem noção de valores, certo? E isso coadunado com outros recursos, né? Por exemplo, o uso de biodigestor, o uso de, enfim, de outras soluções, né? De aquecimento de água, do banho, etc., você consegue reduzir bastante o custo, tá? Você consegue criar um sistema que tenha várias fontes de captação de energia, né? E você vai usar a melhor para cada uma, tá? A parte da captação solar, vocês também já podem fazer pesquisas. Eu não tratei ainda do assunto, vou tratar posteriormente, né, para falar do princípio técnico e tudo mais, mas vocês já podem ir procurando as empresas que vendem o equipamento de aquecimento de água do banho, né, aquecimento solar de água do banho, tá? E isso também pode entrar já no projeto de vocês, né, do TCC, tá? Então, o que eu fiz aqui foi, até agora, trazer subsídios para vocês desenvolverem o projeto
né, de autossuficiência energética dentro da unidade aí que está envolvida com o projeto PCC que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Existem outros, eu disponibilizei também junto com esse, né, com essas 3 partes aqui, eu vou estar disponibilizando outros vídeos falando de biodigestor, tá? Eu não falei ainda de biodigestor, mas o vídeo já adianta e depois, nas aulas, né, que a gente vai ter síncronas, eu vou explicar o princípio do biodigestor. E vai ter também, eu gostaria muito, incluir aqui na minha aula assíncrona, eu vou pedir para que vocês, quem não viu, vejam a Revolução dos Cocos, porque trata dessa questão de autossuficiência energética, tá? E isso coaduna aqui, então, fecha, né, a nossa parte de aula assíncrona, tá? Que tem tutorial, que tem né, a parte de audiovisual que ajuda a explicar determinados conceitos, e tem a Revolução dos Cocos que entra como uma aplicação, né, prática de tudo que a gente está falando aqui, tá? Então é isso, um forte abraço para vocês, um ótimo fim de semana. Até mais!